Maite Pimentel, vamos falar sobre diabetes e temos convidada. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. É a Marina de Barros, que é influenciadora digital. É isso. Seja bem-vinda. Tudo bem, Obrigada. doutora? Tudo bem. O assunto é diabetes. Diabetes. O número de diabetes no Brasil cresce, eu não sei se no Brasil ou no mundo, mas eu vi um dado do Brasil, cresce de uma maneira assustadora, doutora. Exponencial. Dados que 2040 a gente vai ter de cada 20 pessoas uma diabética. Os dados agora de 2020 são grandes. Até a Marina assustou, né, Marina? É muita coisa, né, Marina? Deu uma atualizada aí nesses números, né, nos últimos anos. São 463 milhões de diabetes tipo 2 e 1,1 milhão de adolescentes, crianças menores de 20 anos que têm o diabetes tipo 1, que são os mais prevalentes. Então a gente fala, tem diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, mas tem vários no meio. Tem diabetes gestacional, induzido por remédios, drogas. A gente tem diabetes tipo MOD, que é um tipo genético. A gente tem diabetes tipo LADA, que é o anticorpo que ataca o pâncreas numa fase adulta, não de adolescentes. Então, tem tanto diabetes e agora cada vez mais com inovação que a gente tem de genética, a gente vai descobrindo outros tipos de diabetes. E você fala, por que isso? Isso é tão importante que a gente consegue individualizar tratamentos. Exatamente. Tem um estudioso, o Dr. Cliff, ele está na Inglaterra. Ele faz um estudo do tipo genético com o melhor remédio que daria para aquele gene. Então, coisas que vão para o futuro, mas a gente sabe que já avançou muito tecnologia, drogas, remédios para diabetes, tipos de insulina, mecanismos, o pâncreas artificial. Mas a gente sabe que vai ainda evoluir. Se aumenta mais. O número de casos, aumenta o número de estudos. Sim. Marina tem diabetes tipo 1. Tipo 1, sim. Como é que você descobriu, Marina? Eu descobri depois de um coma por cetoacidose com 15 anos. Como é que é? Calma. Calma que veio um coma com 15 anos. Eu tinha 15 anos, não tenho caso na família, então eu tenho, na verdade, o fator genético para doença autoimune, né? Mas a gente não sabia nada, assim, não tinha a menor noção. Isso há 22 anos atrás, eu tenho 38 de idade, né? Mas aos 15 anos você entrou em coma? Entrei em coma. Aí eu fiquei, chama coma por cetoacidose, né? Na verdade, então é um coma por conta realmente da descompensação da glicemia. Mas você começou a passar mal? Passar mal. Eu tive todos os sintomas, todos. Sede, Maria. urinar demais, cansaço, visão turva. Só que naquela época, 22 anos atrás... eu falava, mãe, não estou enxergando a lousa no colégio. Levava no oftalmo, colocava óculos. Eu sempre fui uma menina muito ativa, então fazia judô, fazia as coisas. Passava horas na academia do judô, porque eu ajudava lá na academia, gostava muito. E aí eu sempre fui muito magra. Então, lutava judô, ficava horas na academia, ia pra ginástica olímpica, natação, tinha muita sede. Minha mãe, óbvio, que tem sede. Não para, essa menina não para. Então bebia muita água, fazia muito xixi, beber muita água faz muito xixi, né? Então todos os sintomas que foram super claros, mas a minha mãe não tinha esse conhecimento. Foram relativizados. Foram exatamente relativizados e aí quando não deu mais, quando o corpo não aguentou mais, aí ele realmente, aí eu tive um quadro muito sério de vômito, dor abdominal, aí a doutora pode até falar desse caso do que vem antes, né, da cetoacidose, porque a cetoacidose é o extremo ali, né? Hoje em dia com uma simples ponta de dedo, o médico consegue diagnosticar e você não chega nesse quadro de coma. Evoluiu. Sim. Aí você entrou em coma, ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 dias em coma induzido e quase 20 e poucos para conseguir sair do hospital e aí ir para o tratamento, que aí é o até hoje, né? Aí veio o diagnóstico. Aí veio o diagnóstico, exato. E é muito comum o primo diagnóstico de diabetes tipo 1 ser uma cetoacidose diabética com coma até. O tipo 2 é muito raro a gente ter a cetoacidose, só em caso de infecções extremas. Mas o tipo 1, a acidose que acontece metabólica é muito mais grave. Então, se a pessoa não percebe que é os 4 P's que a gente fala, tomem muito cuidado em casa quem tem criança. Começou a perder peso a criança, beber muita água, urinar muito. A gente tem, e polifagia, também comer muito e ficar magro, é um grande alerta, né, para a gente pensar em diabetes. E o primeiro quadro, ele parece apendicite, que foi o que você falou. É muito comum a dor abdominal intensa, que você fala, tá tendo apendicite. E você é um quadro de diabetes tipo 1, abertura da cetoacidose diabética. Aí depois desse diagnóstico, Marina, sua vida mudou completamente. Completamente. E isso, assim, a gente está falando de 22 anos atrás, né? Que se você fala, 22 anos não é nada, né?
para a ciência, é pouquíssimo tempo. Mas eu lembro, assim, a gente vai falar disso, né, aqui de tecnologia, mas eu lembro de sair do hospital, parar numa farmácia, porque aí você tem a receita médica, olha, então agora você tem diabetes. A gente não tinha a menor noção do que era, né? Você acaba acreditando que você vai tomar remédio lá 1 ano, 2 anos e vai ficar bem. Você não entende, mesmo que o médico diga, né, é uma doença que não tem cura, tarará, você não entende aquilo, você não associa. E aí eu lembro muito de estar no carro, assim, olhar para os braços, que aí estava tudo roxo, né, da UTI e tudo. E aí eu falava assim pro meu pai, porque o que mais me incomodava era a ponta de dedo. Eu falava, pai, será que um dia eu vou olhar o relógio e eu vou conseguir ver quanto que tá a minha glicemia? E meu pai, Marina, eu acho que não. Né? E hoje tem, hoje eu consigo, hoje eu vejo no relógio, eu vejo no celular e eu sei quanto tá, não preciso furar o dedo. 22 anos, então é um tempo extremamente curto para um avanço tecnológico surreal. Você tem aqui alguma coisa? Sim, é isso. Ele é um sensor de glicemia. Que fica o tempo todo com você? Fica, a gente troca de 14 em 14 dias. Então, esse aqui ele tem um filamento dentro da pele, né? Ele faz a leitura da glicemia e esse outro quadradinho é um transmissor que aí ele manda para o relógio e para o celular. Então eu consigo ver em tempo real tudo o que está acontecendo. Marina, que sossego. Sim, sim. Que tranquilidade. Que tranquilidade. Imagina isso, eu falo assim, né? Meu namorado está aqui tudo, ele dorme de miau-miau, é melhor. Dorme, por favor, com isso, porque é melhor, eu consigo... Apita, né? Se você está dormindo e você tem uma hipoglicemia, quando te falta açúcar, que é onde você pode aí entrar em óbito ser dormindo. E tudo. Dormindo. Ele apita e aí você acorda, então você minimiza o risco, né, das coisas. Então imagina, se é bom para o meu namorado, imagina para uma mãe. Não, nem me fale. Imagina para você. Sim, sim. Né? Sim. Vamos já falar de tecnologia? Eu vi que tem umas cartas aí, tô super curiosa, tem muitos elementos. Então, quando a gente fala de dosar a glicemia, o ideal seria a gente fazer a endovenosa, que é quando a gente tira do sangue, tá? Quando a gente faz a capilar, tem um erro. E esse também tem um erro de 12% a 17%, mas é muito bom para a gente fazer a média e os riscos, os alertas de até esse dispositivo ter uma seta, vai subir, está subindo, isso. Ou vai descer, está descendo, ele avisa. Não, é didático o negócio, né? Sim, ele ajuda porque a ponta de dedo em si, ela te dá uma foto daquele momento. É assim que está agora. E o sensor com as setas, ele fala, olha, tá desse jeito, tendência mas tá subindo. De alta, tendência mas de olha, baixa. tá caindo. Então você antecipa a sua ação. E aí você minimiza riscos, né? Tá. Antigamente, o que a gente tem? Pica o dedinho, coloca a fitinha aqui. Então, você teria que picar várias vezes ao dia. Quando a gente fala de tipo 1, às vezes tem que ir antes da comida e 2 horas após a refeição. Você vive em função disso? Então, no mínimo 7 vezes. E você não faz a variabilidade glicêmica a curva inteira. Você não consegue ter isso. Agora a gente tem esse dispositivo que já está no Brasil aí há alguns anos. A gente tem as tecnologias de grudar melhor, né? Porque antes ele desgrudava muito fácil. Mas mesmo quem é atleta como ela, eles têm que usar às vezes esse plástico aí para segurar. Né? E atualmente a gente tem alguma coisa mais moderna ainda que não está no Brasil, que é um dispositivo que eu coloco subcutâneo, é um implante que durava antes 3 meses e agora tem um novo, muito moderno, foi lançado agora esse ano, que é 1 ano de durabilidade, o sensor. E não precisa, e esse sensor tem esse aparelho para você ficar passando, mas agora a gente tem a informação para o celular. Então, olha que legal. Que liberdade. Que liberdade. E mais ainda, informação para os pais, para o professor, para os parentes e às vezes até para o médico. Exatamente. Né? Sim. E você é atleta? Amadora, né? Sim. Porque, na verdade, assim, quando eu descobri o diabetes, a primeira coisa que o médico fala pra você é, olha, você vai tomar insulina, mas se você conseguir aliar uma boa alimentação e atividade física, sua vida vai ser 1000 vezes melhor. Até você entender isso, né, doutora, é difícil. Para o paciente, assim, eu acho que a aceitação do diagnóstico, quando você aceita, as coisas ficam mais fáceis. E aí eu entendi que quanto mais esporte eu faço, menos insulina eu tomo, mais qualidade de vida eu tenho. Então eu consegui encontrar em algumas atividades, porque aí eu fui tentar tudo, de vôlei, a natação, até caminhada, bicicleta. Então hoje eu consegui me encontrar na caminhada, na peregrinação e na bicicleta. Então são esportes que eu faço por prazer, porque eu gosto mesmo. Eu gosto de estar na natureza, dos amigos, das coisas que eu faço ali, entendeu? E isso eu recruto o GLUT4, que é quem vai fazer a insulina ter uma melhor absorção. E aí eu tomo menos insulina. E você pedala quanto?
O máximo que eu já pedalei na minha vida foi 70 quilômetros, mas agora, dia 30 de abril, eu vou fazer um desafio aí, pessoal, de fazer a Rota da Luz, que vão ser 200 e pouquinhos quilômetros. Então, eu também tô Vai dar assim. certo, vai dar certo. E caminhada? Caminhada eu já fiz de 112 quilômetros, E quanto que foi tempo? 4 dias. Que aí foi o primeiro grupo de peregrinos diabéticos reconhecidos pelo Ministério do Turismo do mundo. Então a gente é o primeiro grupo de diabéticos a fazer uma peregrinação mesmo, que foi de Minas Gerais até Aparecida do Norte. Ai, que lindo. E a gente foi reconhecido mundialmente como o primeiro grupo de pessoas Maria. com diabetes. Chega lá e chora, né? Chega lá Só e de você chora. falar, me emocionei. Chega Isso lá é e muito lindo. complexo É na lindo. medicina, Muito. porque ter um diabetes tipo 1 como médicos, a gente tem o risco da hipoglicemia ser o altíssimo. tempo todo. O tempo todo. Então, eram crianças, adolescentes ou até atletas que a gente tinha muita dificuldade de suplementação, de alimentação e do risco de causar hipoglicemia, Pois é, né? menina. Então, a gente tem esses dispositivos e a gente tem agora, evoluindo para a tecnologia, até o pâncreas artificial híbrido e as bombas de insulina, em que a gente antes só podia injetar a insulina, tem a rápida e a de longa duração, e tem vários subtipos aí, né? Vamos já falar disso. Vamos. Então, antigamente era a insulina, que você aspira e tinha que picar, né? Agora a gente tem tecnologia de várias canetas, lindas, maravilhosas, que você vira o botãozinho, a agulha é muito microscópica, não arde, não dói, não Picadinha. sangra. Picadinha. E a gente, tem até umas que tem de couro, tem umas super designer modernos. E a gente tem as bombas de insulina que a gente coloca, ela tem uma bomba Eu aqui. tava louca pra perguntar, o que é esse negócio em cor de rosa? O que é esse bip? Eu achei que fosse capinha de celular. Eu falei, não, ela não vai ver com o celular aqui do A lado. bomba de insulina, ela tem insulina dentro, né, rápida. Ela tem aqui, né, ó. Então você coloca e você vai controlando nesse dispositivo se tá alta, se tá baixa, e você coloca uma média, o médico ajuda a calcular e a gente às vezes coloca mais, a menos, ele apita e você vai regulando. Aí sai Sai um fiozinho por aqui e aqui na perna, que eu vim de calça, mas aqui na perna, ou você pode aplicar esse acesso em qualquer lugar onde você aplicaria a insulina com a caneta. Pode ser no braço, na barriga, no bumbum, Você na prefere a coxa. perna? Eu prefiro a perna por conta da pedalada. Porque aqui eu tenho uma segurança maior do que está acontecendo na hora que eu tô ali pedalando e tudo mais. Você fica então 24 horas por dia com 24 horas por dia. Toma eu tiro banho? pra tomar banho, né? Toma Tiro pra banho, tomar nadar banho. e tal, sim, com sim, isso. sim. E aí, mas eu não entendi como funciona. Você tem que apertar e dar uma descarguinha? Ela tem, na verdade, uma programação que a médica faz, que é uma programação automática, que limita o seu pâncreas em jejum. Então, o seu pâncreas agora, ele tá funcionando aí. O meu também, mas ele é esse aqui rosinha, o meu é mais bonito. Então, ele tem essa configuração automática. Quando você come, então você vai comer um bolo. O seu organismo, ele fala, ela comeu um bolo, vou mandar mais insulina. Eu tenho que fazer isso manual. Então, eu tenho uma conta, para mim, tudo que vale num alimento é o carboidrato. Então, eu comi 30 gramas de carboidrato, eu venho na bomba... Um pedaço de bolo. Isso. E falo, comi 30 gramas de carboidrato. Ele e aí ela recalcula. injeta. Ela calcula e injeta. Então, esse acesso a gente troca a cada 3 dias, troca em casa mesmo, é super fácil, tem um aplicador e tal. Você faz o rodízio como faz com as canetas, mas essa configuração, ela é mais fina, ela é mais... Porque aqui você tem microdose. É diferente quando você está na caneta, você tem 0,5, é a menor unidade que você aí, toma. se precisar de 0,1, tem. 0,01 ela faz. Ula. Então, o ajuste é mais fino. A gente vai falar de mais tecnologia, mas eu acho muito importante a gente pontuar que, assim, é possível, sim, uma vida normal, fazer tudo e tal, mas requer cuidado, atenção, dedicação, não dá para ser displicente, né? Já vem, um minutinho. Então, na tecnologia que tanto nos surpreende. Então tem essa parte, né, das insulinas. A gente também tem um dispositivo que é a insulina inalável, tá? Então tem um comprimidinho que a gente coloca aqui e aspira, que isso não dá para fazer para insulina de longa duração, seria para uma insulina rápida, para antes da refeição. Então só para vocês... Para criança é ótimo, não é? Ótimo. Tinha antes um tubo, que era o Exubera, que aspirava, mas era enorme. Então ela evoluiu para esse tipo Uma coisa aqui de desse tecnologia, tamanho. né?
Existe um tipo de insulina que ainda vai chegar, que é o Smart Insulin, que ele vai aplicar e vai regularizar se sobe e desce. E mais moderno do que esse, que é o pâncreas artificial híbrido, que nada mais é do que um dispositivo igual a esse, só que você não precisa mais apertar o botão. Ele sozinho regula se está aumentando ou diminuindo a glicemia e por um sistema ele manda informação e você não precisa mais ficar pensando sobre diabetes. Isso te dá autonomia, mais segurança e mais oportunidade de fazer outras coisas, né? Uma independência que você consegue, um empoderamento sobre a doença. É um sensor. Um sensor, junto com a bomba de insulina. Que coisa, não? Que simula se fosse um pâncreas trabalhando. Exatamente. Né? Outras tecnologias, então essas são as bombas. A gente tem vários dispositivos, várias marcas em que a gente, né, sempre, esse é o princípio dele mandar informação e você calcular a dose de insulina que você estaria injetando. Então, em vez de colocar a caneta, você tá com um introdutor que a gente põe no subcutâneo. A gente tem também a questão dessas, às vezes as pessoas ficam com muito medo, será que vai me furar? O dispositivo é uma agulhinha, uma coisinha de nada. Então não é uma coisa tão difícil de ruim, fazer. Né? Um dia, 2 dias, 3, todo dia. 20 anos. 20 anos. 40 anos. Né? Quando você facilita a vida, né? As pessoas, elas esperam, principalmente mãe, né? Espera muito a cura. E eu, na verdade, hoje eu quero muito a cura tecnológica. É isso, é o pâncreas artificial. Imagina você não ter que pensar mais. Porque para eu hoje pedalar, eu tenho que pensar que eu vou pedalar. Eu não posso simplesmente... Tô com vontade de voo. Tô com vontade de voo. Eu tenho que... O que eu vou jantar, o que eu vou tomar de café da manhã, quanto tempo eu vou pedalar, em que terreno, é asfalto, é terra, tem muita subida, não tem. Então tem limitação. Você tem que se planejar, né? Uma pessoa sem o diabetes, ela vai fazer, mas ela vai passar fome, ela vai passar sede se ela também não se planejar, né? A gente tem um a mais ali de preocupação. Mas não é o a mais só do momento, né? Porque pode passar mal, desmaiar. Cada pico de glicose ou cada hipoglicemia, a gente está lesando o endotélio das células. E isso traz consequências no futuro. Então, uma coisa é a gente pegar o exame da média do diabetes e está controlado, menor que 6 de HB glicada, e esse 6 pode ser 121, 110, mas pode ser 360, 200... Essa variabilidade glicêmica, ela traz as consequências do diabetes, que se não se cuidar, problemas na vista, né, problemas cardíacos. Problema sério. Então, não é só do momento. Agora, a gente tem muitas questões aí de um paciente ter uma consciência como ela. Porque, olha só, se o paciente não tem essa disciplina, essa consciência, por exemplo, esse pâncreas artificial, você está comendo errado, ele dispara uma quantidade enorme de insulina. Qual o custo para o organismo? A longo prazo. Só que isso a longo não, prazo, médico, né? Aí você vai ter consequências. Então, é uma coisa que é uma tecnologia legal, mas a pessoa tem que usar consciência e ter bem orientação, né? Então, uma pessoa que não tem diabetes vai passar fome, vai passar sede e tal, saciou essa vontade, acabou. Para quem tem diabetes, isso pode trazer sequela. Sim. Uma hipoglicemia, se um paciente entra em hipoglicemia, ele entra em coma também, né? E se a gente então compromete a vida. Compromete a vida. E se a gente não tiver oxigênio dentro do cérebro dentro de 3 minutos, a gente tem até lesões neurológicas. Então, é uma coisa que a gente pode, hoje em dia, dar mais liberdade para vocês, né? O que são essas cartas, Marina? Não, são daqui adesivos, eu vejo cartas. São adesivos. Daqui eu vejo cartas. Na verdade, assim, é o que a gente estava conversando ali, né? Com essa coisa toda do diabetes, a minha mãe, ela sempre se envolveu com tudo, né, que acontecia, queria saber mais, porque não tinha tanta informação e tudo, e eu sempre me senti meio que privilegiada por isso. E aí eu sentia muita vontade de, pelo menos, contar para os outros aquilo que eu sabia. Então eu queria contar para as pessoas, porque eu ia em encontros de diabetes que tem, né, em associações e tudo mais, e aí eu via alguém ainda tomando insulina com a seringa. Eu falava... Mas tem mais. Olha, tem mais, o mundo é maior que isso, né? E aí surgiu aí, então, essa coisa da influenciadora, tudo mais. Eu até estava falando para ela conhece a minha médica, é super amiga da minha médica. Então eu criei um evento, é o maior evento da América Latina hoje voltado para pacientes. Porque existem muitos congressos para médicos conhecerem os dispositivos. O paciente não recebe essa informação.
ele não pode pegar num dispositivo, né? Então eu criei esse evento. Há quanto tempo? A gente já tem 3 anos fazendo esse evento. Poxa, virou o maior da América Latina? Maior da América Latina. Parabéns. E é para o diabético e os familiares. Isso que eu ia falar, para a família dos diabéticos. É para a família. Então, é muito legal. O último que teve depois da pandemia, porque a gente estava só online. Então, depois da pandemia, foi para o presencial. Você via as crianças que no primeira edição eram bebês, já correndo. E aí, era aquele bando. E aí, todo mundo fazendo ponto de dedo junto, todo mundo tomando insulina junto. E era aquela festa. E eu tenho uma loja que facilita o tratamento, principalmente para criança. Porque o tratamento em si, ele é feio, né? Você vê, é um negócio que fica no seu braço, é um dispositivo feio. Por que não ter uma capinha rosa? Por que não ter um adesivinho que vai deixar o dispositivo mais bonitinho? E aí tem os alertas médicos. Então, esses adesivos são adesivos de carro, por exemplo. Então, tem escrito lá, motorista com diabetes, criança com diabetes dentro do carro. Né? No próprio carrinho da criança você pode colocar. Isso, às vezes até no material escolar, entendeu? Então tem os adesivos de decoração mesmo. Então, por exemplo, aquele aparelho que é o dela ali de escanear, ele é preto, pega ali para o pessoal ver. Tem um adesivinho. E aí tem um adesivinho E para também deixar mais lúdico. Sim, e aí a criança aceita melhor, porque a criança, ela não quer colocar um negócio que vai ficar preso no bracinho dela. Aí você vem com um adesivinho do Hulk, do não sei o que, do Mickey, ela já aceita pôr. E aí eu consegui unir eu tenho essa loja que traz camiseta, caneca, bolsas, porque é tão feio o que vem da indústria, sabe? Como que você leva a insulina num casamento? Então eu tenho uma linha de bolsas finas, para você ir num casamento com uma parte térmica. Então, são coisas que eu comecei a usar para mim. E aí eu descobri e fiz isso para as pessoas. E você cinta para colocar, porque num vestido, onde você coloca a bomba? Então eu tenho uma cinta de renda toda bonita, uma cinta liga, que você põe a bomba ali dentro. Então as noivas, é lindo, né? Elas tiram foto mostrando, porque faz parte delas. Mas no momento de casamento você não quer mostrar. E você tem um canal que você fala sobre isso? Eu tenho um Instagram. Ah, tá. E no Instagram como é que você tá? Eu tenho aqui, peraí, já falo. Eu tô como diabética tipo ruim. Por quê? Com 15 anos... Diabética tipo ruim. As pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, tadinha, a sua é da ruim? A sua é da forte? Nossa, tadinha, tem que usar... Olha, tem que usar o dispositivo, né? Coitada. Marina, tadinha. E aí eu criei esse diabética tipo ruim, nesse sentido de fazer, olha, não é assim, né? Eu não sou uma coitada. Temos perguntas do pessoal de casa. Se você não mandou a sua pergunta pelo nosso Instagram, mande agora já, nesse minuto, seja para a Marina, seja para a doutora Maitê. As perguntas são ótimas, sempre. Pessoal de casa, vamos ver as que chegaram agora. Normalmente, quando a gente conversa, vem mais perguntas. A Vânia, uma pessoa bariátrica, está livre de ter diabetes? Então, acho que a Vânia quis dizer que teve aí... Falando-se que fazer a cirurgia, tinha a cirurgia da cura do diabetes, que era uma cirurgia bariátrica que curava-se o diabetes. Não, só que não. Por quê? O diabetes é um octeto de defronzo, então o pâncreas não funciona bem, recaptação renal, muscular, são 8 fatores fisiopatológicos que a gente tem o aumento da glicemia. É lógico que todo paciente que se estiver acima do peso, emagrecer, fizer dieta, isso consequentemente vai abaixar diabetes. Não há tempo indeterminado, por um pequeno tempo, porque depois todo o mecanismo fisiopatológico de receptores vai voltar a acontecer. Então, é uma cura transitória que melhora, na verdade não é cura, e depois tem que ser feito o tratamento de diabetes em pacientes que fizeram bariátrica ou não. Mais uma. Elaine, boa tarde, estou gestante de 35 semanas. Ai, parabéns, Elaine. E gostaria de saber se diabetes gestacional permanece após o parto. Parabéns, Elaine. Então, assim, a gente tem o diabetes, pessoas diabéticas que engravidaram, não é considerado diabetes gestacional, e sim o diabético que está gestante. E aí, o tratamento é bem delicado, nós precisamos picar várias vezes o dedinho ou colocar o dispositivo, insulinoterapia. Mas tem pessoas que não são diabéticas e na gestação desenvolvem o diabetes. Isso sim é o diabetes gestacional. Respondendo, 30% das pessoas com diabetes gestacional
podem permanecer diabéticas, que seria o tipo 2. E o bebê? Tá? O bebê, ele pode ter aumento, né, do crescimento do bebê, algum problema de cognição, problemas de desenvolvimento ósseo, alguns problemas de hipoglicemia no nascimento. Por isso que a gestante que tem o diabetes é uma gestação de alto risco. Por quê? Porque a gente precisa controlar muito bem a saúde da mãe e a saúde do bebê, tá? Então, o diabetes gestacional que vira depois de diabetes é sempre o tipo 2. O diabetes tipo 1 é o tipo 1 que pode engravidar ou não. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai ter uma pauta sobre nutrição, que é alimentação e diabetes. Então, fruta pode ou não pode? Bebida alcoólica pode ou não pode? Se você quiser fazer pergunta para a Marina ou ter mais informações sobre o trabalho dela, é diabética tipo ruim. É assim mesmo o Instagram da Marina, que é Marina de Barros, influenciadora digital e atleta. Parabéns, minha querida. Obrigada. Parabéns. Obrigada e obrigada pela oportunidade. É muito legal, assim, falar sobre isso, porque a gente, se você for parar para pensar, 8% da população mundial tem diabetes. Eu acho muito. É muito. É muito. É muito. E a gente precisa falar sobre isso para evitar esses problemas, né? Evitar a complicação, porque você consegue viver bem, é só realmente cuidar. A gente fala só, mas não é só, é um trabalho árduo, né? E constante. Diário, mas é para o seu bem, porque se realmente em 20 anos eles conseguiram criar um relógio, imagina o que eles vão fazer daqui 20 anos. Você precisa estar bem para receber o que vai vir no futuro. E desfrutar, né? E a gente agradece muito a oportunidade, porque muitas pessoas em casa nem sabem o que a gente falou. A tua mãe não sabia o que poderia acontecer. Então, um alerta para as pessoas que têm crianças com esses sintomas. Um alerta que existem coisas que às vezes vocês não sabem que tem. Perguntem ao seu médico, procurem na internet. Existe a possibilidade para todas as pessoas e ir atrás de tecnologia. Então, qualquer doença que vocês têm, sempre sigam a Sociedade Brasileira do Diabetes, do tipo 1, pessoas que têm orientação concisa, para vocês terem um meio de informação conciso e preciso. Né? A gente pode dar um ingresso para o evento desse ano de graça para quem está assistindo o programa? Amiguinha, mas é claro! Quando vai ser? Dia 22 de outubro, é um domingo, é o domingo todo, ali no Espaço Rebouças, chama Diabetes On. Pedir para entrar no seu Instagram, é mais fácil? Só entrar lá e aí colocar o cupom MULHERES, que vai ser 100% gratuito a entrada da pessoa e da família. Eba! Em outubro dá tempo de você se organizar, @diabética tipo ruim. O Instagram da doutora Maitê Pimentel, a gente já sabe, mas eu vou repetir, que é Maitê_médica, Maitê com TH, e o site é maitemedica.com.br. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Muito obrigada. Até breve, porque é um tema que a gente precisa, é recorrente, a gente precisa falar várias vezes, né?